Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Andréa Cruz, eu trabalho no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na Secretaria Nova agora de Políticas para Formações e Ações Estratégicas. E vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma das ações do Ministério e que a nossa coordenação, que é a Coordenação Geral de Oceanos e Antártica e Geociências, é responsável por desenvolver e gerir o assunto. Bom, a minha formação é Biologia, com pós na área de Oceanografia e Antártica. Aí, quando eu migrei da academia para a gestão, eu caí no Ministério e fui direto para a coordenação que trata desses assuntos. Uma outra visão, uma outra função, mas que interface todo o tempo, né? Porque a nossa secretaria, em especial, tem uma interface muito ativa, muito positiva com a academia. Bom, porque é importante a gente desenvolver meios e ações para ter mais respostas para o nosso oceano. O Brasil é um país com 8.500 quilômetros de litoral, quase 500 municípios costeiros e um mundo a ser descoberto. O oceano é uma das maiores mistérios da ciência ainda a ser desvendado. E para que isso seja possível, nós precisamos de meios. Então, o navio hidroceanográfico Vital de Oliveira surgiu a partir dessa demanda, um dos mais modernos laboratórios de pesquisa do mundo, em pleno mar. É nele que cientistas descobrem, analisam, acompanham e decifram os mistérios do mundo marinho. Essas são imagens a bordo do navio. Nós estamos a bordo do navio de pesquisa Vital de Oliveira. É o navio mais moderno de pesquisa que nós temos nesse país. O mundo desconhecido dos cientistas brasileiros e suas mais importantes descobertas. Brasil Ciência vai mostrar que pesquisas científicas que parecem tão distantes de nós geram grandes descobertas que estão presentes e influenciam diretamente a nossa vida. Do navio para a pesquisa científica. O Vital de Oliveira é fruto de uma parceria, de um acordo de cooperação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Marinha do Brasil, a Vale e a Petrobras. Ele é um dos 5 melhores plataformas oceanográficas atualmente. Ele está equipado com o que há de melhor do estado da arte para desenvolver atividades científicas de ponta. Esses equipamentos, esse navio, ele foi adquirido com a consulta e com a participação da comunidade científica oceanográfica do Brasil, que é a principal usuária do meio. E aqui são algumas das imagens desde a construção do navio. Ele foi construído na China. Aqui são as imagens assim, sazonais, né? Aqui já estava no mar. Aqui ele já estava no Brasil. Esse aqui é o navio equipado com 5 laboratórios, sendo 2 molhados e 3 secos. Esse aqui é um dos laboratórios secos. Esse aqui é o centro de controle dos equipamentos. Então, esse monte de tela aqui disponível são os equipamentos que foram lançados e a equipe está monitorando a bordo do navio, por exemplo, um ROV, que é um ROV, que é um veículo operado remotamente,
que ele tem capacidade de submergir até 4.000 metros para fazer as imagens e até a coleta de material. Aqui a gente demonstra a costa do Brasil e a necessidade e as frentes de pesquisa, de propostas que vêm sendo desenvolvidas e as necessidades pelas universidades aqui no Brasil. A pluma do Amazonas, a foz do Amazonas, é uma dos biomas em estudo. Já tem alguns projetos que foram desenvolvidos, belas descobertas já publicadas aí. Então, é uma das ações que tem o apoio do meio. O Atlântico Tropical, as ilhas e o Atlântico Central, a relação ao sistema de observação dos oceanos. O Brasil participa de programas internacionais em que são distribuídas, ancoradas boias de coleta de dados oceanográficos que são compartilhadas, algumas vezes até em tempo reais, com os parceiros internacionais, para que se mapeie e se tenham maiores informações acerca dos fenômenos, do que está acontecendo no Atlântico. E o Atlântico Sul, que também faz parte dessa bacia. O Atlântico é uma enorme bacia. O oceano propicia essa interação e essa cooperação a nível mundial de vários países. Nessa frente, o Ministério coordena uma ação em parceria com a União Europeia e os países do Atlântico Sul, de otimizar os meios e dados de pesquisa oceanográficos. Aqui são mais alguns detalhes e informações acerca do Vital de Oliveira, em comparação com os outros navios disponíveis para pesquisa no Brasil. Ele comporta até 140 pessoas, sendo que são 90 tripulantes e 50 a 60 cientistas a bordo. Eles têm 5 laboratórios, que eu já comentei, 2 molhados e 3 secos, 60 dias de autonomia de mar e disponibilizado um ROV, que tem capacidade de 4.000 metros de profundidade. Ele chegou no Brasil em 2015 e nessa viagem inaugural, quando ele veio fazendo a travessia, veio a bordo do navio a comissão Forza, que já veio fazendo essa viagem de inauguração, já utilizando os equipamentos a bordo e todas a disponibilidade de pesquisa, já testando todos os equipamentos, e foi um sucesso. Os dados são utilizados, já foi publicado parte deles, então foi uma ação muito positiva de ter utilizado essa comissão, de ter aproveitado, né, a vinda do navio para a comissão. Eita, desculpa, deixa eu ver. Isso aqui foi uma notícia que saiu na Ocean Science, um artigo a respeito da vinda do navio, da chegada, né, e da capacidade dele de pesquisa. Esses aqui são os dados gerados com a Força, que foi a primeira expedição que eu acabei de comentar. Aqui é um dos gráficos, né? Eles apresentaram um relatório ao final da expedição. Aqui é um dos gráficos gerados pela comissão, que é de temperatura da superfície. E aqui também é só
São os dois gráficos da temperatura, só que de maneira diferente sendo apresentados. Isso aqui é uma imagem da equipe, da primeira equipe a bordo. Foram 4 universidades, a FURG, a USP, a Universidade Federal de Santa Maria e a Federal de Pernambuco. Ele também já apoiou o projeto Pirata. O Pirata é um dos projetos de observação dos oceanos pelas boias meteoceanográficas, em parceria internacional com França e Estados Unidos. E o Brasil, nesse acordo, nessa cooperação, ele é responsável pela manutenção e pela troca de sensores e de transmissão de dados de 8 boias aqui no Atlântico Sul. São essas daqui. Aqui, nessa última foto aqui, nessa lateral direita, tem as imagens da boia Pirata, só para os senhores terem uma ideia de como que ela é, de como que ela fica no mar. Esse aqui é o lançamento dela, a partir do navio. Aqui ela logo a bordo, ela fica ancorada e coletando e transmitindo os dados de acordo com os sensores instalados nela. Essa aqui é uma outra comissão, pelo qual o Vital de Oliveira já apoiou, que foi na elevação do Rio Grande, com as imagens, aqui a localização da elevação do Rio Grande, ela está em paralelo a Porto Alegre. Aqui as imagens esse aqui é o ROV do próprio Vital de Oliveira em operação, no fundo. Ele é capaz de coletar material biológico e não biológico, como eu já comentei. E essa aqui é a imagem gerada por ele. E as equipes a bordo fazendo o tratamento das amostras. Aqui são mais algumas imagens e exemplos das atividades a bordo. Isso aqui são equipamentos de pesquisa, o ROV que eu já mencionei, e a Rosette. A Rosette é um carrossel de garrafas. Essas garrafas, elas são lançadas, esse equipamento é lançado, e as garrafas vão coletando água de fundo à medida que a equipe no laboratório de controle vai acionando de acordo com a programação da necessidade, né? da profundidade, o que se quer obter de dados. Aqui é um balão atmosférico sendo lançado, que esse aqui é um gráfico que é gerado, que é de pressão atmosférica, de umidade. Esse aqui também é a bordo do Vital de Oliveira. Bom, e qual que é além da importância, né, do Atlântico, do tamanho da costa do nosso país, qual que é a interface, a proposta do Ministério e como que o Ministério faz isso. O Ministério lançou, no fim de 2018, o Plano de Ação para Oceanos, que foi elaborado pelo Comitê de Ciências do Mar, que é coordenado pelo Ministério. Esse plano de ação, ele define linhas prioritárias de ação para ações e para prioridades de propostas governamentais. Isso é elaborado junto com os pesquisadores, de acordo com as necessidades e o que se busca, né, para melhor gerir toda essa demanda. Esse plano de ação está disponível no site do Ministério também. E essas são as 5 linhas temáticas definidas pelo plano de ação. E por que é tão importante estudar o oceano, ter um navio que vai buscar informação, que vai coletar dados,
ter uma equipe responsável pelo tratamento desses dados, análise e publicação. Porque o oceano respondem diversas questões do nosso dia a dia. A questão climática, a questão ambiental, a produção agrícola, um exemplo bem clássico que eu citei da questão da interação, né, de tratar o Atlântico como uma bacia. Porque ações acontecendo no Atlântico Sul, na Antártica, os ventos, por exemplo, que acontecem lá, eles vão interferir diretamente na pluviosidade no Amazonas. Isso é uma pesquisa já publicada que já comprovou isso. Desculpa. Aqui. Essa é uma pesquisa do Dr. Heitor Evangelista, que já comprovou isso. A questão das enchentes, da agricultura, que eu comentei, que a variação climática, ela é afetada diretamente pela variabilidade, pelos dados gerados no oceano. Aqui são alguns outros exemplos de uso, né, da biodiversidade, nesse caso na Antártica, mas o mar profundo é tão ou quanto diverso como a Antártica, só que a gente ainda não tem essa informação. E algumas bactérias na Antártica, elas podem antecipar ou acelerar a germinação de sementes. Então, é um dos exemplos práticos de uso de uma bactéria antártica. Podemos usar uma bactéria oceânica na economia, na agricultura do Brasil. E outro exemplo diz respeito às explosões solares, que as explosões solares afetam diretamente as camadas da estratosfera e podem alterar a transmissão de comunicações dos nossos satélites. Então, você tem informações sobre essas explosões solares, sobre a camada da atmosfera, estratosfera, o que está acontecendo ali, você pode prever e pode entender essas alterações. A questão dos observatórios meteorológicos nas ilhas oceânicas. O Brasil tem 2 grandes arquipélagos que podem se conectar com esses dados das boias meteoceanográficas instaladas ao longo do Atlântico. Essa organização e essa troca de informações vai gerar melhores resultados e mais, como é que eu posso falar? Mais precisamente. E a questão da biotecnologia, né? O potencial, como eu comentei da Antártica, a questão das bactérias, dos fungos, o mar profundo tem um mundo a ser descoberto e de possibilidades para esse meio. Aqui, de novo, outro exemplo de bactéria, só que aqui o princípio ativo dela é em relação à radiação UV. E aqui a questão da biodiversidade, que os organismos são os adaptados, né, a baixas temperaturas. Então, esse sequenciamento desse genoma aqui, que possibilita essa capacidade, ele pode desencadear potencial agrícola para a agricultura nacional. Aqui eu preparei um slide só a título de conhecimento, de divulgação, a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Essa é uma agenda mundial, eles são 17 objetivos e 169 metas que foram estabelecidos pela ONU. O Brasil se comprometeu a cumprir esses objetivos e um dos objetivos é conservação e uso sustentável dos oceanos. Dada a importância e a necessidade de se conhecer e de se tratar cooperativamente do tema. Aqui são só os links dos vídeos que eu passei. Agora eu vou mostrar rapidamente um outro vídeo. Esse tem um pouquinho mais longo, que é do navio em funcionamento, que é muito mais interessante, com algumas informações. Tem o comandante do navio, é o passadiço do navio. O navio de pesquisa hidrossonográfico Vital de Oliveira é um navio novo, da estrutura. Um navio que ele se distingue dos demais pelo número de equipamentos científicos que ele tem 78 metros. Em média, os outros navios têm de 4 a 9 equipamentos. O Vital de Oliveira tem 28 equipamentos. Aí dá para ter um pouco de uma ideia da... É o primeiro navio brasileiro construído Moacir, especificamente e direcionado para a pesquisa. Ele coordenou a comissão inaugural. Ele não deixa de desejar de forma alguma em função da estrutura que está disponível. Esse vídeo realmente ele foi feito por ocasião da força, da primeira comissão. As 4 áreas da oceanografia, física, química, geológica e biológica, elas trabalham amarradas. E o fato disso poder ser feito simultaneamente com tantos instrumentos que tem a bordo, isso torna esse navio realmente sem precedente perante os outros que nós temos aqui no país. Estava tão correto já os equipamentos que esses dados foram publicados. Aí são mais exemplos, mais detalhes dos equipamentos disponíveis. E várias informações técnicas do navio de velocidade. Essa aí é a Rosette, que eu mostrei a foto. Aí o ROV. De um outro ponto de vista, as nós lanças temos também de apoio a questão dos equipamentos serem online. Então, muitos dos equipamentos mostram o resultado em tempo real. Então, a gente pode ir acompanhando o que está acontecendo no equipamento e já pensando como melhorar, como otimizar os dados que estão sendo coletados. Então, tanto uma parte estrutural do laboratório quanto a parte de eletrônica, isso facilita muito o processamento dos dados de uma forma geral. De tela, de equipamentos. Os equipamentos que a gente tem aqui são todos equipamentos de ponta, que tem os melhores navios do mundo. Então, isso vai significar uma mudança total na qualidade e na abrangência da pesquisa oceanográfica brasileira. Ele vai melhorar muito o nosso dia a dia no campo, nosso dia a dia de pesquisa. Eu vou passar para o outro. Esse aqui é um vídeo de distribuição do Ministério, com a divulgação dos dados, as informações do Vital de Oliveira. As informações são repetidas, mas eu quis mostrar os vídeos, expor para vocês, mas para mostrar que as informações estão disponíveis, elas estão divulgadas, dada a importância. Ele faz parte das ações do Ministério, das linhas prioritárias, como um meio para implementar as ações estratégicas para desenvolver os objetivos propostos pelo Plano de Ação dos Oceanos.
É isso, meu nome é Andréa Cruz, eu estou disponível para perguntas, para a gente conversar mais um pouco aqui. E o meu e-mail também, fiquem à vontade quando vocês quiserem. Muito obrigada.